Gente, nós estamos na nossa derradeira, última desse curso. Eu já estou com ele engatilhado aí para outra comunidade aí em setembro, para final de setembro. E eu vou terminar esse curso, vou concluí-lo, usando um tema diferente daquele, embora abordaria também muita coisa disso aqui. Em vez de ser afeto versus ausência de afeto, sempre gera afetação. Na verdade, para trabalhar esse tema melhor, eu coloquei por que as pessoas perdem a afetividade. Porque, na verdade, a gente, em algum momento das relações, tem muito afeto. Muito, mesmo um bebê, uma criança, um namoro, sempre tem um início de afeto, ou um caminho de afeto, ou uma afetividade no caminho, vamos chamar assim, porque o caminho não para, o caminho até o fim. Mas, às vezes, durante o caminhar, se perde essa afetividade. E a gente não percebe. A gente vai perceber quando as coisas começam a adoecer. Quando a gente começa a sentir aquela coisa, aquela sensação ruim interior, de vazio, de carência, de sentir-se mal amado, e assim por diante. E algumas são mais evidentes, outras são menos evidentes, mas com o tempo elas vão se evidenciando de uma forma adoecida. Então, eu vou começar esse primeiro slide que fala, é uma expressão na psicologia. Eu não sou psicólogo, mas gosto de psicologia, estudo psicologia sozinho, mas vou fazer um curso aí para poder me engajar mais dessa condição legitimada de psicoterapia, que chama-se embotamento afetivo. O que é o embotamento afetivo? É uma dificuldade em demonstrar afeto e ou receber afeto. Embotar é você fragilizar, perder a sensibilidade, perder a agucidade do sentimento, ou seja, você não começa a não fazer tanta diferença. Falar ou receber. Então você começa a ficar embotado. Isso é a expressão da psicologia. E aí só vou falar um pouco hoje. Trabalhar por que as pessoas que querem afeto, que anseiam, que aspiram afeto, que se sentem bem a serem alvos de afeto, de receberem afetividade, afeto, por que as pessoas começam a perder esse interesse ou anestesiar-se diante dessa relação? E por que as pessoas deixam de ser afetuosas? Então, assim, uma coisa leva a outra. Isso, sim, tem gente resiliente, tem gente que muda, tem gente que não recebeu e dá, tudo bem. Vai acontecer por causa de superações. Mas, na verdade, a gente é reflexo do que recebe e do que vive. Em via de regra, é isso. A gente reflete. Mesmo que o reflexo, em alguns casos, seja reflexo inverso. Ou seja, eu não tive, mas eu vou dar. Então, assim, mas é porque você compreendeu que aquilo era tão bom e não teve, então você não quer que outros também deixem de ter, que dependem de você, que se relacionam com você. Pode passar, Silvia. Causas do embotamento afetivo. Vamos falar aí agora. As causas do embotamento afetivo. Então, nós temos, primeiro, situações traumáticas e ou extremas. Vou dar 2 exemplos. Primeiro é de relacionamento violento, violências físicas, psicológica e ou abuso sexual. Quando existe esse tipo de violência, estou falando, não é um tratamento de brigou, coisinha, não. É uma violência continuada, violência dentro da relação, no sentido de estar sempre sendo violento com a pessoa, principalmente se for um abuso sexual, que é uma violência ao corpo, à intimidade, à sexualidade, à vida da criança, ou da mulher, por exemplo, também, porque tem mulheres casadas também que são violentadas, são estupradas, porque perdeu tudo, o homem não cuida dela, não ama, mas quer o relacionamento sexual. Então, tem vários tipos de violência. Essas violências traumáticas ou extremas, vamos ver a segunda, elas anestesiam, elas vão quebrando esse sentimento afetuoso, elas vão matando esse sentimento afetuoso. Então, as pessoas começam a ter receio de toques,
receio de envolvimento mais íntimo, receios de amizades mais próximas, porque tem medo de se machucar. E a outra, por exemplo, é a morte de pessoas referenciais. Por exemplo, assim, na família, a minha avó era a única que me amava, quem eu mais me dedicava, e ela morreu, e às vezes cria um trauma que gera um receio de ter outro amor daquele jeito, porque vai se perder uma hora e isso é muito ruim de sentir. Então, o embotamento afetivo acontece também por causa dessas situações traumáticas ou extremas. Outra coisa que pode gerar esse esfriamento, essa perda de sensibilidade afetiva, é o estresse. Rotina pesada. Você vai se acabando, você vai cansando, você vai naquele movimento continuado, repetitivo, e a rotina ela tem o seu lugar, mas ela não pode ser a sua vida. Rotina é boa, porque você tem que se arrumar, tomar café, trabalhar, almoçar, trabalhar, mas se você... E tem gente que tem rotinas fora e dentro de casa. Rotinas pesadas, que eu digo. Chega em casa e já tem outras tarefas de responsabilidade. Isso, às vezes, vai pesando de tal forma que a pessoa já fica tão mecânica, tão condicionada negativamente, que ela já não espera mais nada em relações, nas suas relações afetivas. Ela não consegue dar nada e não espera receber. Queria, interiormente ela quer, mas vai anestesiando também, vai quebrando. E principalmente, o que a gente chama de sobrecarga físico-emocional, que é acima de burnout, que é o seguinte, é esgotamento físico-mental. E esse aqui é perigoso, mais perigoso ainda, um pode levar ao outro, porque hoje 30% das causas de depressão, os transtornos depressivos, é síndrome de burnout. Ou seja, muita gente cansada física e psicologicamente, emocionalmente. Elas não aguentam. E aí vão perdendo toda a vontade de viver, toda a condição relacional, vai se perdendo, vai se isolando dentro de si mesma, vai ficando naquele melancólico agudo, a tristeza profunda que não quer ir embora. Então, isso também gera a falta de iniciativa de afeto e a falta de percepção de que alguém está lhe dando afeto muitas vezes, e isso não está fazendo tanta diferença. E o terceiro, talvez seja o mais comum, também um dos mais comuns, que é o relacionamento conturbado. Rejeição. É comum, mas assim, ele é tão natural que a gente não percebe. Então, por exemplo, a gente pode pressionar um adolescente que está em dúvida ou está numa crise sexual e não ouve, não acolhe, e aí ele cria aquele estresse, fica angustiado, aí perde o relacionamento, se afasta, se isola. Então, também a falta de lastro. Lembra que a gente falou na primeira aula? Lastro. Falta de valores, de princípios que vocês vão edificando todo o relacionamento. Isso vai gerando que você não tem lastro. Quando você se sente não acolhido, rejeitado, não apoiado, não ouvido, ou, enfim, se as coisas não acontecem para trazer um bem-estar, elas vão trazer, então, vão projetar ou vão refletir como uma falta de sensibilidade afetiva. Vínculo frágil. Vínculo frágil já diz tudo. Por exemplo, assim, é interessante, porque eu trabalho com a questão, trabalhei, né? Hoje aqui eu não estou trabalhando efetivamente, mas ajudei a implantar o programa Família Acolhedora em Curitiba. Eu fui, entre dois programas, eu fui um coordenador, primeiro coordenador de um, e teve uma outra pessoa que foi de outro lugar, coordenadora. Nós, então, começamos esse trabalho, e é interessante que eu lancei o primeiro curso no Brasil de EAD para capacitação de família acolhedora. Tivemos mais de 40 pessoas de 3, 4 estados, de várias cidades. E a primeira pergunta, a pergunta principal que todo mundo diz assim, fala assim, e o vínculo, quando foi embora? A gente fica lá preocupado de criar vínculos. E eu falava, mas tem que criar vínculo, porque a criança que está com o seu processo tramitando na justiça, na vara da infância e da juventude, da adolescência, e que a família de origem está sendo tratada e tentado ser arrumado um local de retorno da criança,
ela precisa, nesse período de 18 meses, 1 ano e meio, que é o máximo que dá, podendo prorrogar dependendo da situação, de vínculos, porque realmente ela estava com dificuldade de vínculos ou vínculos mal atados da outra família, que estava doente, que tinha talvez uma pessoa com violência, ou com droga, ou negligência, não estava entendendo, e aí a preocupação é, e o vínculo? Mas, querido, vínculo é o que todo mundo quer. Vínculo é o que todo mundo precisa. Porque vínculo dá a sensação e o sentimento de pertencimento. Eu pertenço a alguém no sentido não de propriedade, mas de convívio, de ambiente, de família, de relacionamento. Eu pertenço a este lugar, esse lugar é nosso, esse lugar é meu, eu faço parte dele. Quando perde o vínculo, a afetividade também sofre. Pode passar, Silvio. Aqui tem uma definição, que eu vou falar para vocês. O trauma provoca a internalização do desamor e da falta de afeto. O trauma, escute bem, é dentro, começa dentro da gente. Tudo começa dentro da gente. Eu já falei isso. Tudo começa dentro da... Eu dei a palavra na cestinha lá das mulheres ressignificadas, na sexta-feira, e eu falei sobre isso também. Tudo existe dentro da gente. O bom e o ruim. O reflexo é tudo dentro da gente. Aí a gente então externa. Sempre vai ser assim. Então, o trauma provoca a internalização do desamor e da falta de afeto na relação com os pais, por exemplo. Assim, ela pode se perder em um mundo fantasioso e individual, evitando trocas afetivas e reproduzindo com reciprocidade o distanciamento experimentado. Ou seja, as pessoas vão internalizando, interiorizando esse sentimento de que aqui, como o João falou, aqui não tem amor, aqui não tem conversa, então vai internalizando. Aqui não tem afeto, não tem toque, não tem... Vai internalizando. Aí o que acontece? Quais são os reflexos desses traumas ou dessas situações internalizadas? Quando você internaliza que você está num ambiente que não parece seu, que as pessoas não têm laços com você, que não existe afetividade, não existe toque, não existe contato, não existe, sabe? Você vai ter, quais são os reflexos? Um dos primeiros reflexos é a falta de expressão verbal. A dificuldade em verbalizar, no sentido mais legítimo, profundo, honesto, sincero da alma. A gente fala, mas às vezes fala pro forma. Fala porque é hábito falar. Mas não fala de coração. Então, falar eu te amo, eu quero você perto de mim, você é inteligente. Então, falta verbalização. Começa, eu preciso de você, vem ficar comigo, vamos ver um filme, vamos conversar. Você é lindo, você é linda, você me faz bem, ou você me faz tão bem. Enfim, começa a ter carência, ou estou precisando consertar com você alguma coisa. Vai perdendo. Primeiro, a falta de expressão verbal. Segundo, a indiferença. Indiferença é terrível. A indiferença é quando a outra pessoa começa a ficar invisível. Ou quando os atos delas, bons ou ruins, não importam. E tem a ausência de toque. É incrível. Não tem gente que gosta de tocar demais. Também, às vezes incomoda, mas tem gente que não toca de jeito nenhum, também incomoda. Então tem que ser equilibrado. Eu já vou dando toque. Quando a pessoa vai pensar comigo, pegando na minha perna, eu não gosto, não. Ou no meu braço. Pô, fala, não precisa. Mas às vezes um toque carinhoso, um carinho, um beijo, um abraço. É muito importante. Mas aí tem a ausência de toque. Não se toca mais, não se dá mais a mão, não se conversa com o corpo. E o reflexo pior que existe, então, aí é o isolamento. Cada um na sua. Cada um no seu quarto, cada um no seu lugar, cada um no seu notebook, cada um no seu celular, cada um na sua vida. E aí não tem mais nenhum tipo de afetividade. Vamos passar? Vamos pensar, já que nós falamos da parábola do filho pródigo, que é a parábola narrada por Jesus, dada por Jesus, criada por Jesus, ele é que criou aquela história, ele é o autor dela, ele é o narrador dela, ele é o inspirador
das nossas vidas em relação a ela. Então, vou pensar que Jesus já falou sobre alguma coisa de afeto e amor. Falou muito, mas eu não posso falar, não vai dar para falar tudo. Mas eu peguei aqui o texto 24, Mateus 24, 12. Jesus fala assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É interessante que Jesus coloca aí uma situação que o amor pode esfriar, ser mantido ou esquentar. O amor, ele pode esfriar, ele pode ser mantido, regular. Vamos pensar assim no regular, continuar do jeito que está, mas ele pode esquentar. Não estou nem colocando morno, que aquela situação de morno é outra situação. Antes fosse frio ou quente, mas é morno, vou te vomitar. Não é isso. Não é ser morno, é porque a gente tem constâncias, cada um tem um jeito. Mas tem gente que pode melhorar o casamento, a relação, a amizade, então pode esquentar. De repente, tem outros casos que pode esfriar. Depende de como nos relacionamos. Agora, o importante é nesse versículo de Cristo, ele vai falar assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E é interessante se você quiser fazer até uma colocação baseada nisso: perseverar em amor salva as relações. Mas eu quero dizer o seguinte, é que sempre que o amor for esfriar, é porque tem algo que o fere. Iniquidade aqui, por mais que você possa pensar no iníquo ou coisas erradas na iniquidade, eu quero transformar isso no seguinte: por se multiplicar a ausência de atos afetivos, o amor se esfria. Ou por ter outro tipo de expressões tão negativas ou ofensivas, o amor esfria. Quando a gente fica rude, responde bruscamente, asperamente, quando a gente perde a expressão verbal do carinho, o ato de carinho, quando a gente começa a gritar, ou seja, o amor esfria. Não aguenta, o amor não aguenta, isso não suporta. O amor tudo suporta quando existe todo um retrocesso do negativo e uma retomada do positivo. Essa história de que o amor tudo suporta de qualquer jeito não é bíblico. Não é bíblico. O amor não suporta tudo de qualquer jeito. O amor tudo suporta, a ponto de, se você falhou com ele, você se arrepender, pedir perdão, ou ele está lá para te ajudar, e para te receber, para te perdoar, e para... Mas não dá para suportar uma mulher que, não, eu amo meu marido, ele me bate todo dia. Isso está errado, hein? Ele grita comigo, xinga, não, mas eu amo. Que amor é esse? Esse amor de barata, não, né? Não é assim, não. A gente tem que entender que o amor, ele requer outras situações, e não só do eu tomo, eu dou jeito, ou eu suporto. Não, o amor é via de mão dupla. Por isso que Deus nos ama e nós amamos a Deus, velho. Porque quem não ama a Deus, o amor do Pai não está nele. E quem não amar o irmão, o amor do Pai não está nele. E quem não amar Jesus está negando a própria encarnação do amor. Então, se a gente for pensar, então assim, peraí, para amar a Deus, ele me amou primeiro. Mas eu tenho que entender que amor não suporta a violência, não suporta o desmando, não suporta a agressão, não suporta o estupro, não suporta a indiferença. Não é assim. Você pode orar, você pode pedir a Deus que mude, aí é com você, mas assim, dizer que está certo, que o amor resolveu tudo, de forma alguma. Vai esfriar. Não tem jeito. Porque então Jesus não falava isso. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. Não. O amor nunca esfria. O amor pode ter pecado, destruição, guerra. O amor não. O amor esfria. E tanto esfria que às vezes nem é tudo isso, mas quando Jesus fala em carta da igreja de Éfeso, ele fala que toda aquela coisinha de certinho, de exigência, de doutrina, perdeu o primeiro amor. Ele fala: se vocês não voltarem ao primeiro amor, eu venho contra vocês. Eita nós! Que Jesus? Se vocês ficarem nesse negocinho de igreja perfeita sem amor, eu venho contra vocês e tiro o castiçal de vocês. É duro. Vocês estão valorizando
o que o amor não requer. Vocês estão valorizando o que não fomenta amor. Vocês estão valorizando prédio, estão valorizando título, estão valorizando cadeira, estão valorizando iluminação, estão valorizando um monte de coisa que o amor pouco se liga disso. O amor se importa com gente. O amor se importa com pessoas. Então não adianta ter a igreja mais bonita se ela não tiver amor. A igreja mais bonita que existe é a igreja do amor. Essa é linda. Então vamos para frente. Então já entendemos aí, Jesus disse que o amor pode esfriar. Então o afeto pode perder-se de nós. Quando o amor esfria? É a grande pergunta. E aqui o negativo provoca consciência do positivo. Eu vou fazer o jogo da inversão. Eu vou falar uma coisa para você pensar na outra. Eu falo na negativa para você lembrar que tem uma positiva. Então, primeiro, quando somos engolidos pela rotina, o amor esfria. Aí você vai pensar no inverso. Eu preciso ir além da rotina. Eu preciso ter ambientes informais, ambientes descontraídos. Foi o que a Silvia falou, nós estamos aqui nesses 10 minutos aí descontraídos, desinibidos. Pois é, isso aí. Tem que ter. Não é só o seguinte, olha, estamos na aula, ponto, tchau. Não. Gente, vamos nos encontrar. Eu até acredito que a minha aula seja boa, mas o gostoso é o antes e o depois. É o bate-papo. Eu acho maravilhoso isso. Então, quando somos engolidos pela rotina, pode ter certeza que o amor vai esfriar, o afeto vai perder. Quando o sucesso financeiro se torna mais importante do que o sucesso relacional. Não, porque eu e a minha esposa, ou eu e meu marido, ou eu e meu amigo, ou eu e meu sócio, nós vamos ganhar o mundo. Pode perder a alma. O sucesso financeiro é bem-vindo, queridos. O que não é bom é quando ele manda embora o sucesso relacional, ele suplanta, quando ele destrói a relação. Que eu digo afetiva, pode ter uma relação comercial, profissional, sócio, mas a afetividade ela vai se perdendo. E outra coisa, muitos casos, é isso que acontece mesmo, o sucesso financeiro vai tão alto, tão ávido de ser alcançado, que fere o sucesso relacional a ponto de brigar depois por várias outras coisas que dentro da própria, inclusive, do sucesso financeiro. Cresce os olhos. Quando não temos mais tempo de qualidade para a relação. Quando a gente sai do trabalho, sai dos ambientes, e senta para tomar um café, para falar de negócio de novo, Deus me livre. Quando você já engatilha no vagão da tua vida, de manhã, tarde, de noite, de madrugada, está pensando numa coisa e esquecendo teu relacionamento, acabou. Sonhos são importantes. Mas sonhos não são destruidores de relações, eles são inspiradores. Então pensa nisso. Qual é o teu objetivo de vida, qual é o teu propósito, e se ele inclui quem está do seu lado de forma relacional e não de forma comercial. Quando a relação passa a ser uma relação de dependência emocional, medo de perder, aí baixa a autoestima. Quando você já começa a se relacionar porque tem medo de perder, tá ali porque tem medo, aí você começa a ficar subserviente, aí você começa a querer agradar demais e perde o sentido. A baixa autoestima não ajuda nenhum relacionamento, nem consigo mesmo, nem com o outro, e nem com Deus, porque Deus não te proporia, nem te teria alguma ingerência para baixar você. Deus sempre exalta, levanta a gente. Tudo pode, você pode, se você tiver fé, vai em frente, dê autoridade para vocês podem. Então, quer dizer, o Espírito Santo é um espírito criativo. Quando Deus criou o homem no jardim do Éden e a mulher, ele soprou neles uma palavra hebraica chamada nefesh, que é o fôlego de vida. Mas não é só fôlego de respirar, não. O fôlego de vida é de gerar, é de criar, é ser capacitado para fazer todas as coisas. Daí porque nós podemos entender que depois que Deus sopra
o sopro de vida, o nefesh no homem, o homem pode dar nomes aos animais e compreender que nenhum deles é passível de ser parceiro, cooperadora, um igual a ele. O homem começa a entender, começa a criar. Então, Deus fala, vocês são feito um pouco menor do que os anjos. Eles vão servir vocês. Ou seja, a gente percebe que muitas vezes a gente se deprecia pelo outro. E isso não ajuda. Não ajuda. As pessoas acabam gostando de quem tem posição, tem firmeza, sabe? Tem postura, se ama, se quer bem, não admite ser menosprezado. Às vezes é imposto, é diferente, é imposto, mas ele não deixou, porque é uma imposição, como foi feito muitas vezes, mas luta pela sua liberdade. Enfim, eu estou dizendo só o seguinte, que a gente não pode se depreciar pelo outro. Não pode depreciar. Não pode ser subserviente, não pode ser cabeça baixa para o outro, isso não dá certo. E não pode ver dependentemente, uma dependência emocional, é horrível. A dependência emocional é uma prisão que tem que se libertar. Infelizmente, essa que eu vou falar agora, muitas mulheres, inclusive das mulheres ressignificadas, já viveram. Quando existe repressão ou manipulação sobre o outro, relação abusiva. Relação abusiva, manipuladora, repressiva, mata todo o amor e todo o sentimento afetivo. Tem jeito. E tem uma que é ruim, né? Quando a relação passa a ser uma competição. Quando não estão mais juntos. Agora é um por si, cada um tentando ser melhor do que o outro e esquecem que eles estão juntos, não estão um contra o outro. É um time. É o mesmo time. E essa última, eu chamo de expectativas fantasiosas. É quando você cria a sua fantasia sobre o outro. E o outro não é aquilo e nem vai suprir, nem vai realizar suas fantasias no sentido de expectativas. As expectativas que você põe sobre o outro nem sempre é o que o outro pode dar. E aí você sofre e você esfria porque não está sendo satisfeita em suas expectativas. E o coitado ou a coitada, entre aspas, aí ficou sendo porque nunca pretendeu. Aí. Você que criou as expectativas. Então, está errado. E aí, quando você cria expectativa, o outro não consegue alcançá-las, supri-las, bater a meta, aí você pensa que casou errado, ou relacionou errado, ou está com a pessoa errada, mas não é. Você tá sim com a pessoa errada na sua cabeça. É você que fantasiou. Mas expectativas não se cria pelos outros. Eles são eles, você tem que compreendê-los e conhecê-los. Vamos lá. Voltando ao que Jesus diz. Mateus 24:12. O amor. Então lembremos, isso eu estou dando ênfase, porque depois de tudo que eu falei com o amor esfria, lembremos que um amor pode ser mantido ou sofrer alterações. Pode esfriar ou pode esquentar. Tudo, queridos, depende de nós, ou das pessoas que estão na relação, que estão envolvidas. Então, o amor pode tudo. Contando que por exemplo, vou falar para você uma coisa bem mais ampla e bem mais superior. Deus ama, Deus é amor, certo ou errado? Deus é amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, então todos que estão no mundo são amados por Deus. A Bíblia diz que Deus amou de tal forma que ele enviou Jesus. E a Bíblia diz que Deus, ele quer que todos conheçam a verdade e cheguem à salvação. Pergunta, acontece com todos? E o amor de Deus é falho? Não. É porque o amor tem que encontrar o porto, tem que encontrar o outro lugar, porque se o outro lugar não tiver onde ir, o amor vai. É igual a paz. Jesus disse assim, quando você estiver no caminho, se diz paz, seja convosco. E se a pessoa não quiser essa paz, ela volta para você. O importante é que você não deixe de amar, nem a vida, nem você, nem Deus, né? Nem você, e nem amar os outros. Agora, estar com o outro que não quer o seu amor, aí é outra conversa. Mas se, como disse João agora, se ambos se amassem, as coisas seriam diferentes.
E eu digo mais, as coisas seriam diferentes até numa situação de incompatibilidade, se assim houver. Porque não brigariam, cuidariam um do outro, deixariam ir livremente, sem ameaças, sem tiro, sem violência, sem, né? No mínimo isso. Mas não é isso que acontece. E eu vou terminar, olha aí o meu recorde dos recordes. Eu vou terminar falando as 5 linguagens do amor para a gente terminar hoje, porque no afeto tem que ter isso. Numa relação afetiva ou de afetividade, essa linguagem de amor foi desenvolvida por Gary Chapman. Nós sabemos que tem o livro As 5 Linguagens do Amor, As 5 Linguagens do Amor das Crianças, As 5 Linguagens do Amor dos Adolescentes. É muito legal, é bem interessante, se vocês quiserem ler, vocês lerem. Então, nas 5 linguagens de amor, que é o amor afetivo, que é o amor onde a gente se relaciona, a primeira dela é palavra, não é a primeira, tem as 5, não vou entrar em ordem primeiro, só vou falar, porque se eu falar 1, 2, 3, 4, parece que uma é por ordem, não é por ordem, é por gente, é por cada um, é pelo perfil de cada um. Então, pensa que palavra de afirmação é uma linguagem de amor. Você motivar, você elogiar, você exaltar positivamente. A Bíblia diz assim, honra a quem é devida honra. Não é isso? Então, assim, quando você honra alguém, estimula. Eu estava vendo aqui no grupo, o pastor Paulo, obrigado, o senhor sempre nos abençoa. Pô, que gostoso. É para o meu ego? De certa forma é para o meu ego, mas não é isso a intenção, não é me deixar egocêntrico, nem me deixar egoísta, nem me deixar glorioso, me gloriar. Não, não, não. É dizer o seguinte, eu gosto de ouvir como você também deve gostar de ouvir, porque isso nos dá incentivo, nos dá força, nos dá ânimo para fazer mais, melhorar mais. Meu filho, eu me lembro que eu estava no ensino médio, na minha época era ginásio, não era ensino médio, não. Então, o primeiro ano científico, aliás, primeiro ano científico, acho que era o primeiro ano científico. E numa prova lá, hoje eu tiro muito 10, mas naquela época, um 10 para mim era um 7,5, 8, né? Aí eu tirei 8,5. Cara, eu vibrei quando o professor deu a prova. Aí eu olhei para o lado, uma menina, colega minha lá, estava chorando. E ela era a mais inteligente da sala. As notas melhores dela. Ela chorando, eu falei, fulana, o que houve? Teve um desastre na tua prova aí, o que houve? Não, eu tirei 9,8. Eu falei, você está chorando? É porque lá em casa exigem que eu chegue com 10. Ah, peraí. Uma menina chorar porque tirou 9,8 na média da prova e está chorando porque o pai vai dizer para ela que ela não tirou 10, então não foi boa? Percebe o que mata amor, o que mata sentimento afetivo? Enquanto meu pai vibrava se eu tirasse o 8, 8,5. Vai, filhão, tu vai melhorar, tu tá indo, tá no caminho certo. Parabéns! A outra chorava porque tirou praticamente um 10, mas não foi um 10, 0,0. Tem que ter palavras de afirmação, tem que conhecer, tem que ver os limites das pessoas e dizer, poxa, você chegou, você foi muito melhor dessa vez, coisa boa, você está melhorando, está indo bem, parabéns, nossa. Não é mentira, não. Isso é você conhecer os processos da vida de quem você está. E a palavra positiva, ela gera um ânimo para que a pessoa busque mais positividade. Palavra negativa, então. Eu conheci uma pessoa que ela só tinha atenção quando levava bronca. Aí, quando estava tudo em paz, ela criava um problema para levar bronca. Mas por quê? Porque quando eu estou em paz, estou fazendo tudo certinho, ninguém fala comigo. Agora, quando eu faço coisa errada, todo mundo vem para cima de mim. Ela já começava a gostar da bronca, porque era a única hora que ela tinha palavras que falassem com ela, mas eram palavras ruins, não eram palavras boas. Quando ela fazia a coisa certa, ninguém ia dizer lá para ela que ela estava bem, que parabéns, que coisa boa, estou feliz com você, que coisa legal. E eu amo você independente disso, mas fico feliz de ver você conseguir isso também. Palavras de afirmação. Você pode, você tem talento. Lembra aqui da Carolina? O
Que palavras horríveis davam para ela, até que ela ouviu palavras boas até para si mesma, aí superou, porque é isso. As pessoas precisam ouvir palavras de afirmação. Atos de serviço é outra linguagem. Tem gente que gosta de servir. Ela não gosta de ser obrigada a servir. Mas ela gosta de servir. Por exemplo, se ela ficar obrigada a alguma coisa, é ruim para ela. Ela acha que não está sendo amada, está sendo explorada. Mas se ninguém pedir nada, ela vai lá e faz. Percebeu a diferença? Atos de serviço é, eu quero te servir, agora eu não quero ser obrigado a te servir. Por obrigação, não, eu quero por amor. Quero porque eu te quero bem. Quero fazer porque quero te agradar, gosto de te agradar, sinto feliz quando você está fazendo algo para você, aí tudo bem. Mas obrigação, por isso que eu falo, a rotina é pesada e acaba com o amor, porque ela é uma obrigação, ela não é uma espontaneidade. Rotina é rotina. E rotina é o seguinte, as tarefas são minhas, eu tenho que fazer, e às vezes até tarefas injustas. A gente acostuma, no meio onde uma pessoa serve, jogar tudo para cima dela. É falta de amor isso, gente. Não, ele gosta. Quem disse que ele gosta? Não, mas ele sempre faz. Não. Ele fazer espontaneamente é uma coisa. Agora, quando ele está fazendo, você vai jogando. Ajuda. Pega o exemplo. Faz alguma coisa. Não, vamos jogar, porque o servo aqui é ele, é ela. A mãe está cansada do dia todo, aí vem, todo mundo janta e joga tudo na pia e vai dormir ou vai para o computador e a coitada vai lá para a pia de novo. Ninguém diz assim, nossa, ela serviu a gente, agora vamos servir a ela. Porque quem gosta de servir, gosta também de ser servido. Em dado momento. É uma recíproca. Porque só eu sirvo, aí cansa um dia, só eu sirvo, isso não faz diferença, isso não muda ninguém olha para mim do mesmo jeito, então não vou servir mais. Tempo de qualidade, isso eu tenho batido na tecla, não adianta. Não é quantidade de tempo, é qualidade de tempo. É uma linguagem de amor. Tem gente que, se você não sentar, conversar direitinho, ela não quer saber, não vai. Tem filhos assim. Quer falar comigo? Então vamos sentar, ou vamos passear, vamos conversar. Você vai me dar seu tempo. Então, tempo de qualidade é boa. Isso todo mundo devia ter. São boas conversas. Eu gosto de conversar. Vocês já notaram, né? Toque físico. Tem gente que gosta de sentir, é sensitivo. Gosta do toque. Como eu falei, alguns demais, às vezes, aí começa a conversar e querer pegar na mão, pegar na perna. Peraí, não precisa. Mas da afetividade, na relação afetiva, o toque é... Quem não gosta de sentir a pele do amado, da amada, a mão, né? O namorado, quando a primeira vez que você vai namorar e vai pegar na mão, isso antigamente, hoje está tão banalizado tanta coisa, mas antigamente você pegar na mão, estava suando. A mão suava. Tanta emoção. Era muita emoção. Hoje, o pessoal não quer muito saber disso, não, nem quer saber se gosta às vezes, enfim. Mas o toque físico, criança, eu já contei esse caso. Um menino de 5 anos, já homem, casado, eu atendi essa pessoa, fiz um aconselhamento pastoral. Ele tinha muita dificuldade e teve filho, e aí foi aí que ele entrou em crise, porque ele tinha filho e ele não sabia como agir com o filho, ele queria botar no colo e não tinha. Eu falei, por quê? A gente começou a conversar. Ele com 5 anos, os meninos correndo para os colos e braços dos seus pais e mães. Ele correu para o pai dele, pulou no colo do pai dele. 5 aninhos. O pai dele empurrou ele no chão, jogou ele no chão, empurrou e falou assim: homem não senta no colo de homem. Peraí, mas você é homem, ou você é meu pai? Porque homem que você está falando, esse homem qualquer, tudo bem, mas você é meu pai. Eu não olho você como homem ou como mulher, eu olho como meu pai, como minha mãe. Então, às vezes, a gente tem alguns problemas também mal resolvidos dentro da gente e esquece que esfria isso também. Mas o toque é importante. E tem um que é maravilhoso, né? Receber e dar presentes. E quando eu falo maravilhoso, porque você repara, por exemplo, assim, às vezes uma criança pinta um desenho de criança, que não está ainda nem... As linhas são tortas, ele põe o azul, põe o amarelo, põe tudo lá, aí vai, mamãe, olha a senhora aqui, olha você aqui, mamãe, eu e papai,
e mostra o desenho todo rebuscado, borrado, mas ali ele está te presenteando com a expressão dele, do desenho dele, ou dela. É lindo. Outros gostam de trazer uma flor, outros gostam de dar um bombom, né? Assim, e gosto de receber também, porque entenda que na linguagem de amor, quem fala quer ouvir, quem serve quer ser servido. Não é querer no sentido consciente, assim, de falar, não, é sentimento. Quem gosta de receber tempo de qualidade, com certeza vai dar tempo de qualidade. Quem toca quer ser tocado, e quem dá quer receber. Embora eu botei receber aqui primeiro presente, do que dar, Paulo fala que dar é muito melhor do que receber, doar às pessoas. Mas é normal que as pessoas que aprendem a falar a linguagem do presentear o outro também entendam essa linguagem para si. Então a gente precisa ver isso. Então, assim, quando a gente fala de afetividade, nós estamos falando disso tudo. Estamos falando de traumas, estamos falando de estresse, estamos falando de rejeições, né, de relacionamentos conturbados, mas estamos falando também de restaurações, estamos falando de agrados, estamos falando de conversas, estamos falando de palavras de afirmação, estamos falando... Porque isso é relacionamento. Relacionamento vai ter momentos difíceis, mas a afetividade nos dá graça suficiente para podermos juntos superarmos cada momento difícil, porque existem coisas mais importantes, mais valiosas e mais pilares, são pilares da nossa vida. Então, essas são as 5 linguagens que a gente chama do amor, que Gary Chapman chama a linguagem do amor, e que eu as considero de extrema verdade, assim, realidade dentro das relações. As pessoas são diferentes, o filho mais novo era diferente do filho mais velho, o pai em si mesmo era diferente, e eles tiveram, dentro das relações compreensivas, mutuamente, uma restauração familiar. Ou seja, o filho voltou, o pai recebeu, outro filho estava lá, o pai foi atrás, o filho atendeu. Tem que ter ações e reações positivas. Não existe restauração afetiva se uma pessoa da relação ou algumas pessoas da relação não quiserem essa restauração. Você não pode obrigar a afetividade, você não pode obrigar ninguém. Não deve, né? O pessoal obriga aí na força, principalmente os homens com mulheres, maltratam elas, obriga, não deveria, não pode, não poder, não teria essa autoridade, não tem essa autoridade, mas eles então violentam e violam os direitos das pessoas. Mas aí já não é amor, já não é afeto, já não tem paz, já não tem carinho, tem muito medo, muita opressão. Porque quando a gente se ama, quando a gente pratica Coríntios 13, quando a gente pratica Gálatas, capítulo número 5, versículo 23 em diante, ali, os frutos do Espírito, quando a gente pratica Romanos, os dons e os talentos das pessoas, hospitalidade, generosidade, quando a gente pratica essas coisas, elas geram reciprocidade. Volto a dizer aquela frase que ficou famosa no mundo, que alguém falou, mas ela sempre existiu como verdade. Gentileza gera gentileza. Afeto gera afeto. A tendência é essa. Rupturas existem, quebras existem, e aí as restaurações dependem também das pessoas. Mas a parábola do filho pródigo nos dá essa esperança. Ela nos mostra que a graça de Deus é trazida a nós pela compreensão da verdade que liberta e pelo coração que se dispõe a restaurar as relações, a restaurar o relacionamento. E aí, então, nós podemos perceber ali, se fosse ato contínuo, que aquela família, aquele pai e aqueles 2 filhos teriam uma vida totalmente diferente a partir de então. Totalmente diferente. Pode ter certeza, se você um dia chegar a falar com Jesus, você parou lá, não, querido. Ali ficou claro que a partir dali uma história nova começaria. A partir dali, tudo mudaria. A partir dali, as curas aconteceriam. A partir dali, a família seria normal, teria os problemas, mas teriam normalidade também nos afetos e nas superações, porque o amor tudo pode, tudo suporta, tudo espera. Aí sim, porque o amor é real. Então, ali teve perdão, teve restauração, teve reconciliação, ali teve celebração, né? Mosquito aqui. Teve tudo isso
e isso fez a diferença na parábola, contanto que a gente perceba que aquilo não é só uma situação de ir e vir, uma situação de restauração e transformação e superação relacional. Amém? Fechamos aqui a nossa derradeira aula.